Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Glória a Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus, assim como ele diz em sua palavra? Vamos se aprofundar mais nesse assunto. Fica comigo até o final do vídeo. O vídeo é rápido, todas as manhãs tem um devocional aqui para abençoar a minha e a sua vida, em média 8 a 12 minutinhos. Então, já aperta aqui no inscreva-se, ativa o sininho. Durante o vídeo, curte, comenta e depois compartilha. A hora que você apertar o botão aqui, compartilhar, ele já vai dar a opção de mandar diretamente para o WhatsApp e para outras redes sociais. Você coloca ele no WhatsApp, pode colocar no seu status, mandar para os grupos, mandar de 5 em 5 grupos ou pessoas, se não me engano. Amém? Muito bom. Gente, esse é um texto, é um assunto em que é muito profundo. Já tem um tempo atrás que eu me aprofundei um pouco e depois comecei a estudar outras coisas, mas é um assunto que eu gosto muito. E quando eu aprendi, eu entendi, comecei a ter uma visão diferente do Evangelho, do Reino. E a palavra de Deus, quando a gente tem o entendimento dela, é fantástica, muda a nossa mente, nossa forma de pensar, o nosso coração. Eu acredito que o Espírito Santo fica assim, ó, é isso, meu filho, continua, está indo pelo caminho correto. E ele é maravilhoso, né? E ele que nos dá todo esse entendimento, esse convencimento. Quando a gente lê, entende, ou escuta e aprende, entende, e é aquilo que ele quer, dá a impressão que ele dá um ok no nosso coração e a nossa mente pega e guarda, fala, opa, isso aqui é para guardar. Bem, então vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então o primeiro capítulo está na primeira página da Bíblia, provavelmente, a não ser que as suas tenham uma letra bem grande e comentada também, ou algo assim, então pode ser que vá para a segunda. Mas na grande maioria das Bíblias será na primeira página. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Mas o início do 26 é: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus, imagem e semelhança, quando ele criou Adão, era um homem sem pecado, um homem puro. E através de Adão ele criou a Eva, sua auxiliadora, sua companheira, sua cuidadora também ministerial, porque eles tinham um ministério já, eles já tinham algo para cuidar, eles tinham um jardim para cultivar, para cuidar. Eles não tinham que trabalhar ainda, eles não tinham outras obrigações, a obrigação deles era manter, cuidar do jardim, do Éden, do paraíso, para que continuasse lindo, frutificando e conversando com Deus todos os dias. Então, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas a partir do momento que Adão peca, cai em pecado, ele perde a imagem de Deus. Ele continua sendo semelhante, parecido, mas ele não tem mais a imagem. Ele já não representa mais o Senhor, a imagem do Senhor. O galo está cantando. E aí nós passamos a ter vergonha, passamos a ter várias coisas, porque ele estava nu quando ele pecou. E no momento em que ele peca, a nudez dele é descoberta.
a vergonha é exposta. Ele fica exposto e só está ele e a esposa, ele e Eva. E eles ficam expostos um para o outro. E aí eles têm que se cobrir. Porque eles já não são mais a imagem de Deus. E é por isso que eles têm que se cobrir, eles têm vergonha um do outro. Porque eles já não representam a imagem do Criador. E para poder devolver a imagem para os seus semelhantes, Deus tem que nos dar algo que tire o pecado da maneira em que ele entrou em nossa vida. E para poder tirar o pecado que o homem cometeu, precisa de um homem sem pecados. E o homem sem pecados precisa ser santo, separado. Precisa ser o próprio Deus, habitando entre nós e nos mostrando que é possível. Fazendo tudo para devolver a nossa imagem, mas ainda não está completa. Porque o homem, ao pecar, ele se expôs, ele ficou exposto e ele ficou desnudo. Mas ele já era nu, ele já estava nu, mas ele ainda não era, a sua nudez não foi exposta. Então precisamos expor novamente a nudez do homem sem pecado, para o perdão dos pecados para todos. Porque se ele tivesse pecado, ele estaria indo livrar a si mesmo. Por isso que Jesus não cometeu nenhum pecado, para poder livrar a mim e a você. Porque se ele tivesse pecado, o sacrifício era por ele próprio, por si próprio, e ele não foi por si, ele foi por mim e por você. E aí, antes dele ser pregado na cruz, a palavra de Deus diz que os guardas tiraram a roupa dele, tiraram sorte, para ver quem ficava. E a sua túnica não foi rasgada, assim como está em Isaías ou Jeremias, acho que em Isaías, se não me engano. Cumprindo essa promessa, essa profecia. Porque o pecado precisava ser exposto agora. Não era mais o homem. O pecado estava exposto. O pecado estava na nudez de Jesus. Sendo morto ali. O pecado sendo entregue. Então o homem sem pecado estava na cruz por mim e por você, nu. Assim como Adão ficou nu quando pecou. E aí o sacrifício de Jesus na cruz, que nos livra, nos perdoa de todo o pecado, de toda pisadura. Ele nos devolve a imagem de Deus. A partir do momento em que nós declaramos que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, que Ele foi à cruz pelos meus pecados e me libertou e me dá vida eterna a partir do momento que eu o recebo como Senhor. Em João 12, João 3,16. Ele devolve a mim a imagem e semelhança de Deus. Porque agora eu tenho o caráter de Cristo, agora eu não vivo mais eu, vivo para Cristo, vivo por Cristo. E as outras pessoas devem ver Cristo em mim. Então eu carrego a imagem e semelhança de Deus, perdida no Éden. Por isso que os teólogos chamam Cristo de segundo Adão, que ele veio trazer o conserto para nós, né? Ele veio restabelecer a comunhão entre Criador e criatura, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então Ele veio novamente a nos ligar com Deus Pai, Deus Criador. Quando Ele se entregou, o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar, que era a presença do Senhor, o véu se rasgou e deu
o acesso a Deus Pai através dele. Ele nos deu o acesso. Então, para sermos novamente imagem e semelhança de Deus perdida há tantos mil anos atrás, precisou o Cordeiro sem mácula e pelo meu e pelo seu pecado. E a única coisa que nós temos que fazer é aceitá-lo como Senhor, como o único Senhor e Salvador, para termos o direito de sermos chamados filho de Deus, porque não são todos que são filhos. João 1,12 vai dizer, mas a todo aquele que o recebeu, deu o direito de ser chamado filho de Deus. Esse é meu versículo preferido, gente. Então não são todos filhos, todos são criaturas, todos foram criados por Deus. Amém? Isso é unânime. Mas os filhos são somente aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que lhe dá a vida eterna. Aquele a qual nós vamos adorar em espírito e em verdade. Aquele que nós passaremos a eternidade juntos e adorando. Porém, se nós vamos passar a eternidade com Ele e adorando Ele, se a gente não fizer isso aqui, como que a gente vai ter paciência de ficar a eternidade adorando Ele, se aqui em vida nós não adoramos? Então toda a honra da adoração a Ele. E Adão, para fazer nascer a sua noiva, sua ajudadora, sua esposa, o Senhor o fez dormir e o feriu na costela. E quando Jesus estava na cruz, precisava nascer a sua noiva, a sua igreja, aquela que ele viria buscar no seu retorno. Então ele precisou ser ferido na sua lateral, na sua costela, para que nascesse a igreja do Senhor. Amém? Restabeleça a sua imagem e semelhança com Deus através de Jesus. Por isso que nós dizemos que nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. O apóstolo Paulo é a maior prova de redenção desse mundo que já teve. Tudo que ele fez e ele foi redimido através de Jesus. E ele ainda teve o privilégio de ter um intensivão de 3 anos com Jesus, sozinho. Tá lá em Atos. Acho que em Atos. E é isso. Volte à imagem, semelhança de Deus. Nós temos que refletir a imagem de Deus Pai, Criador, através de Jesus em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, um maravilhoso final de semana. Que a luz de Jesus, a face dele resplandeça em sua vida. Que as pessoas possam ver Jesus através da sua vida, que possam ler a Bíblia através da sua vida. Porque muitas pessoas que passaram pela sua vida, talvez a única Bíblia que eles vão ler é você, é a sua vida, é o seu testemunho. Nós fomos chamados para ser filhos e testemunhas, testemunhar o que Cristo fez. Amém? Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã. Amanhã, dia de culto, domingão, você de Valinhos, Campinas e região, nós ficamos na Rua Rui Barbosa, número 340, em Valinhos. Tem bastante lugar para estacionar na rua ali. Um lugar prazeroso de estar. Venha nos conhecer, nos visitar. Será um prazer recebê-lo lá. Curte, comenta. E às 10 da manhã. Temos culto somente pela manhã. E curte, comenta e compartilha. Coloca aqui seu pedido de oração. Coloca aqui cidade de onde você fala. Coloca aquilo que você tem vivido nos últimos dias. Amém? Até amanhã.